Bom dia, população de Juiz de Fora, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está escutando esse podcast. Está começando aqui agora o primeiro episódio do podcast da campanha do Juan Anderson. Sim, a gente vai fazer um negócio diferente, eu resolvi fazer um podcast, que é onde a gente pode conversar, que é onde você pode fazer as suas atividades de casa, enquanto você fica me escutando. E aí a gente vai conversando aqui sobre Juiz de Fora, sobre a minha campanha, sobre as minhas ideias para estar na Câmara dos Vereadores, né? Sobre quem eu sou, sobre o que eu apoio, o que eu faço. Então sinta-se à vontade para curtir aqui o podcast, para compartilhar se você quiser. E muito obrigado pela sua audiência. Escute até o fim, que a gente tem bastante coisa para conversar. Esse é só o primeiro episódio, tem bastante coisa aí para vir. E assim, eu não separei muito um tema para esse primeiro episódio, não. Eu só queria destacar algumas coisinhas aqui. A primeira coisa, eu coloquei um vídeo no meu Stories, dizendo lá que o Instagram e o TikTok começaram a me boicotar. Pois é, meus vídeos parecem que não estão de acordo com as diretrizes das plataformas, não sei o porquê também. Né? Um dos vídeos, eu acho que é por causa da confusão lá dos vereadores aqui de Juiz de Fora, né? As plataformas reduziram o alcance. O outro eu não entendi muito bem o porquê, é um vídeo que eu falo, né? Que votar empresário é dar seu voto para pessoas que só vão ligar para o interesse próprio. E o Instagram, no caso, o TikTok isso aí não bloqueou não, mas o Instagram foi e bloqueou. Né? Isso muito entristece a gente, mostra que essas plataformas, gente, elas têm um lado também, né? Elas têm aquilo que elas querem propagar, né? Você falar de política não traz dinheiro, não traz engajamento. Agora, você comentar uma fofoca, né? Você fala da Jojo Todinho, por exemplo, que está em alta aí, tá todo mundo falando, né? A mulher preta de direito. Gente, a pessoa pode ser preta, pode ser branca, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser LGBT, pode ser o que for. Ela pode escolher, né, o que ela quer ser, ela pode escolher a ideologia que ela defende. É um pouco contraditório? É. Né? No caso da Jojo Todinho, é quase a barata votando no inseticida. Mas fazer o quê? Tem gente que é autodestrutivo, gente. Tem gente que é suicida. Né? A questão da Jojo Todinho só mostra que sem consciência de classe, sem educação com consciência de classe, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Né? A gente sabe disso. Por isso que eu me candidatei. Né? Porque eu não tenho interesse nenhum em me tornar opressor, em me tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente, em criar empresas, criar patrimônio. Isso é uma ideia zerada. Né, eu sou criado na igreja e eu tenho para mim na minha cabeça que construir tesouros aqui na terra é igual construir a sua casa numa ponte. É um lugar que você está só de passagem. A vida tem 100 anos, no máximo, aí, se Deus quiser, eu chego até lá. Com saúde, é claro. Mas a vida ela tem um período curto de vida. E não vale a pena construir nada aqui porque a gente está só de passagem, na minha opinião. Né? Na minha humilde opinião. Então, a gente tem que fazer pelos nossos aqui na terra. Né? O ser humano não foi feito para trabalhar, para perder o seu tempo de vida manutenendo o capital de outras pessoas. O ser humano foi feito para viver, gente. A gente é a única espécie do planeta Terra que paga aluguel. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima falando, meu Deus. Meu Deus não, né, que ele é Deus. Mas eu fico imaginando ele lá em cima falando, eu fiz um planeta enorme, gigante, com tudo que eles precisam, e eles pagam aluguel. Uma outra situação que eu acho engraçada, né, é a galera que vai de carro até a academia para correr na esteira. Cara, são coisas que, assim, é o modo de vida que a gente está vivendo, é o padrão de vida que a gente escolheu. Que a gente escolheu não, né? Que já foi empurrado goela abaixo desde que a gente nasceu. Esse modo de produção capitalista, né? Onde só o lucro, né? Onde tudo é baseado em dinheiro, nada de graça, né? Essa frase é típica do capitalismo. Não existe almoço de graça. E realmente, gente, não existe almoço de graça no capitalismo, não. Só que a gente vai crescendo, né? Eu com os meus 14 anos eu comecei a criar uma consciência de classe, eu comecei a entender onde eu estava inserido no mundo, eu comecei a perceber que aquilo que eu sofria quando eu entrava no mercado se chama racismo, né? Quando o segurança começa a seguir a gente, a forma com que as pessoas tratam a gente. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, na minha escolinha de pré-escola, né? Do 1º ao 4º ano assim, de ensino fundamental, Fundamental 1, eu nunca entendi por que eu sempre tinha que me justificar, por que eu sempre era acusado quando alguma coisa de errado acontecia na turma. Eu era uma das poucas crianças pretas da turma, né? Muito comunicativa, extremamente inteligente. Eu tenho 2 prêmios de melhor aluno do ano, né? Melhor aluno do ano, do 6º ano e do 2º ano, 1º ano ali do Fundamental, se eu não me engano. Eu estudei no Teodoro Coelho, inclusive no Jockey Clube 1. Então, assim, eu nunca entendi. Só que quando eu fui começando a pesquisar sobre esse assunto, fui adquirindo consciência de classe, letramento racial, a gente começa a entender a nossa posição no mundo. Né? E que tanto uma pessoa que recebe 100 mil reais por mês e trabalha, tanto uma pessoa que recebe um salário mínimo, ou até mesmo as que estão na informalidade recebendo até menos, essas pessoas são classe trabalhadora. Né? A gente vê a burguesia brasileira
Isso aqui, num contexto histórico, ela usa a estratégia de dividir para conquistar. Dividir o quê? Dividir porque eles sabem, gente, só tem duas classes no Brasil. Né? A classe trabalhadora e a burguesia. Né? O proletariado, que são as pessoas que trabalham e sustentam o país, é a base, né? O maior número de pessoas, e são as pessoas que recebem menos dinheiro. E aquele 0,01%, que é a galera que tem a maior parte da renda da população inteira brasileira. Né? E essa galera é a outra classe, é a tal da burguesia, né? Que são pessoas que não trabalham. O maior medo de um burguês é trabalhar, gente. Né? O burguês ele tem medo do comunismo por causa disso, porque no comunismo ele não vai ser rico, no comunismo ele vai ter que trabalhar. Né? A sociedade vai ter que trabalhar, as pessoas que estão ali inseridas. Não existe classe social no comunismo, no socialismo. No socialismo até que ainda tem, né? Porque a gente está caminhando para o comunismo. Né? Mas a gente precisa socializar os meios de produção para que consigamos, vou usar essa palavra assim, para que consigamos aí manter a nossa vida na Terra. Gente, a questão climática é muito assustadora. Porque o capitalismo ele conseguiu destruir o latifúndio, o dinheiro, o boi, a soja, né, a exploração, ela conseguiu destruir o nosso planeta. Né, é perigoso o Pantanal não existir mais, é perigoso o Cerrado não existir mais, é perigoso se criar desertos aqui no Brasil. Sabe, a gente acompanha os estudos, a gente acompanha as notícias, a gente fica extremamente ansioso com esse tipo de coisa. Eu tô vendo um projetinho de um menino aqui, eu até compartilhei no stories do meu Instagram, que ele está reflorestando uma área, né, plantando árvores. Eu achei essa ideia muito interessante. Vou, inclusive, propor isso dentro da Câmara caso eu seja eleito. Então, vou mais uma vez aqui lembrar vocês que meu nome é Juan Anderson Costa, meu número é 50.505, 50505. Não tem erro. É 50505. Não tem erro. Né, mas reflorestar a cidade. Eu tenho falado muito também do meio ambiente, nas questões de mudança climática, aumento da temperatura que vai acontecer. Uma das soluções, além de arborizar a cidade, é colocar os tetos verdes também nos prédios aqui da cidade. É algo inovador, não vi aqui ainda na região em Minas Gerais, e é algo que vai chamar atenção, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar inclusive o valor dos imóveis. Isso aí é pra galera que é liberal aí, que é capitalista, né? A gente não fala só de questões sociais, a gente também fala de questões econômicas, né? A questão é que a gente não pode deixar a economia se virar só por conta do capital, né? Porque o economista que não pensa em quem paga a conta, e no Brasil quem paga a conta é o mais pobre, essa pessoa não é um economista. Ele é um tecnocrata, né? Como dizia Maria da Conceição Tavares. Tecnocrata! Ele é um tecnocrata. Ele é um especializado ali em conseguir dinheiro para o seu patrão. Agora, a gestão pública, como eu falei no vídeo, inclusive que foi boicotado no Instagram, a questão pública ela é algo que se necessita uma administração diferenciada. Você não está na prefeitura para gerar lucro para a tua cidade. Você não está na prefeitura para gerar lucro para o povo. Né? A ideia da prefeitura com seus serviços públicos, com as suas empresas públicas, é gerir o imposto da população. Né? A população vai, paga o imposto, ela arrecada esse imposto e transforma em serviço. E a gente tem que começar a pesar nisso, a gente tem que começar a falar para as pessoas que é a gente, classe trabalhadores mais pobres, que pagam a conta. Somos nós quem pagamos a conta nesse país. E nós precisamos de mais atenção. Nós precisamos de economistas, políticos economistas, que olhem para quem paga a conta e consigam os serviços básicos para eles. Gente, é muito mais simples. O trabalhador brasileiro, se ele tivesse uma saúde de qualidade, uma infraestrutura de qualidade, né? Quando eu digo infraestrutura, eu digo no asfalto das suas vias, um transporte de qualidade com trem nas cidades, metrôs, se tivesse um ônibus decente, com horários com estudo ali, diária, com a necessidade, com uma lei que obriga assim, de meia e meia hora tem que ter ônibus nos bairros, para a galera se locomover. Cara, até os empresários, até a burguesia do país ia ficar muito mais feliz, a gente ia crescer de capital, só que não é assim que acontece. Né? A gente tem a parte da corrupção estatal, que é a corrupção governamental, que é a galera que usa licitações, empresas falsas, para tirar dinheiro do público. A gente tem empresas no capital privado, né? A corrupção privada, que a corrupção não é só coisa de Estado, de governo. A corrupção acontece dentro da empresa. Olha a fraude das Americanas, meus amigos. Pô, como que você deixa de declarar 40 bilhões de lucro? Não tem como. E os caras estão mais ricos e soltos, vivendo a vida tranquilinho. Enquanto vem o PM na favela para prender um favelado com um baseadinho.
Você tá ligado? Então esse país, ele tem um sistema que funciona para quem tem dinheiro, ele tem um sistema que funciona já para as coisas erradas, só que tudo que foi construído, né, se foi construído até aqui nesse ponto assim, dá para desconstruir. E dá para desconstruir através do voto. Não é à toa que essas pessoas tentam fazer a gente se afastar da política de qualquer forma. E eles tentam a todo momento tirar a gente da política. Afastar, alienar, não deixar a gente entender que é eles que decidem se no nosso postinho vai ter médico ou não. Né? Não deixar que a gente entenda que é a gente que paga para que o ônibus funcione domingo, de graça para a população. E pode funcionar de graça em outras questões também. Só que aí eles tentam afastar a gente, aí diminui o serviço de qualidade, diminui a qualidade, né, no serviço de educação, por exemplo, para a gente ir se alienando cada vez mais. E assim vai indo, cara, sucessivamente, chega a ser assustador. Então, a pobreza no Brasil, ela é projeto. A gente tem uma burguesia que não quer que o país se enriqueça, sabe? Quer a população alienada para que assim eles consigam fazer o que quer. Que assim, de 4 em 4 anos, eles conseguem vir na periferia e dizer até que gostam de funk, gente. Vou dar o exemplo do Pablo Marçal. O Pablo Marçal tá junto com os funkeiros. Tem vídeo dele aí falando que funk é coisa de otário, que o funk destrói famílias, isso, aquilo, outro. Meu ovo, essa galera só gosta de funk em época de eleição. Essa galera só vira cristão em época de eleição, para conseguir voto, porque o seu voto importa. É isso que eu quero enfiar na sua cabeça, o trabalhador brasileiro e pessoa que está me escutando. O seu voto importa demais. É você quem decide. Então dê o seu voto para pessoas da classe trabalhadora. Né? Inclusive agora, no finalzinho aqui do podcast, eu vou fazer o meu jabá. Vote em mim. Vou repetir aqui, 50.505, é o meu número, 50505. Sou da classe trabalhadora, tô com o movimento VAT, tô com a petição aí contra o agronegócio, né, para a gente reverter o plano safra para o Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, isso são coisas mais nacionais. Mas eu vou brigar dentro da Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora. Esse é o primeiro passo. Né? Eu estou pedindo aqui a sua confiança, falando com vocês que eu sou um trabalhador, que eu sou um pobre fudido pé rapado e quero ver o meu povo feliz. Né? A minha candidatura está sendo coletiva. Ela está sendo usada para trazer a vontade dos mais pobres para dentro do poder público. Com a autoridade de vereador, eu sei que eu vou poder fiscalizar as secretarias aqui do município, né, que isso que eu vou fazer toda semana, pelo menos uma vez na semana eu vou estar passando em todas as secretarias para entender o que está acontecendo, para ver por que talvez o postinho tal não está tendo coisa, por que a creche tal está tendo merenda ruim. Você está entendendo? Tem que fazer esse tipo de coisa. Esse é o papel do vereador. Eu quero ser vereador. Eu quero abrir caminhos para a periferia. Eu quero abrir caminhos para as pessoas pobres da cidade. Para os atletas... Nossa, que horror. Para os atletas, para os artistas... Sabe, abrir caminho com políticas públicas para essas pessoas. Então, dá uma olhada com carinho na minha candidatura. E muito obrigado por escutar até aqui o nosso podcast. Esse é só o primeiro episódio, mas logo mais vamos estar trazendo mais aí, com talvez efeitos especiais, uma musiquinha de fundo. Eu ainda estou vendo como é que eu vou fazer. Muito obrigado, até o próximo podcast e valeu!